Sejam todas muito bem-vindas ao PodMap, o podcast da mulher de alta performance. Um podcast com o objetivo de contar histórias de mulheres de alta performance e de seus aprendizados. Um podcast não só para inspirar, mas também para trazer insights, dicas e experiências. Esse podcast é gravado ao vivo todas as segundas-feiras, às 20 horas, nesse perfil do Instagram, @Mulher de Alta Performance Oficial, e posteriormente distribuído pelas principais plataformas de podcast. Eu sou Verusca e nesse episódio de hoje a gente vai conversar sobre como preservar a fertilidade. E para isso, eu convidei aqui a doutora Carla Iaconelli. Ela é especialista em reprodução humana, em tratamentos para quem deseja engravidar, especialista em menopausa precoce, em congelamento de óvulos e saúde íntima feminina e etarismo. Seja muito bem-vinda, Carla. Oi, obrigada. É um prazer estar aqui, conversar com você e com tantas mulheres, né? E esse assunto é muito importante para nós todas. Sim, sem dúvida. Esse assunto, na verdade, ele é vital, né? Acho que esse é o melhor termo, né, que a gente pode usar para esse tema. Sim, vital. E eu tenho certeza que muitas mulheres, inclusive foi interessante que eu anunciei essa live desde ontem, e desde ontem várias mulheres têm me mandado mensagens assim, sobre questões relacionadas à saúde feminina, sabe? Então, eu acho que esse assunto vai render, né, Carla? Vai sim, vamos lá. Vamos aproveitar lá, então. bastante, tirar muitas dúvidas desse tema vital. Exatamente. Então, quem quiser, pode mandar aqui nos comentários as suas dúvidas, pode mandar aqui nos comentários, né, as suas aflições, inclusive, em relação a esse assunto, porque a gente vai conversando sobre isso também. Olha só, já tem aqui um comentário super competente. Sou mamãe com a ajuda da doutora Carla. Que legal, que coisa linda. E Carla, começa contando pra gente. Ai, desculpa, fala. Não, eu ia falar assim que trabalhar nessa área é muito bom, porque a gente faz muita conexão com as pacientes. Nós nos encontramos, né? É um encontro com a paciente num momento muito importante da vida, e são etapas e marcos na vida de uma mulher, né? Engravidar, tentar engravidar, preservar a fertilidade. Então, realmente, nós criamos laços que ficam para sempre. É um prazer trabalhar com isso. Nossa, que lindo. É um trabalho, inclusive, cheio de muito propósito, né? E aí, conta pra gente, Carla, como é que você descobriu essa sua vocação? Como é que você escolheu trabalhar com esse tema, inclusive, que você trabalha hoje? Então, olha, eu não sei. Às vezes eu acho que está no DNA mesmo, sabe? É algo de família. Porque eu sempre quis fazer algo relacionado à medicina, ciência, genética. E eu tenho um tio que trabalhava já nessa área, e ele era o único médico da família. Tinha uma prima do meu pai também, que era médica endocrinologista. E quando eu estava na graduação, eu ficava muito na dúvida sobre que especialidade seguir. E eu fui fazer clínica geral, fui fazer clínica médica, porque quando a gente não sabe o que quer, a gente faz algo geral para depois se especializar. E eu gostava muito de endocrinologia, muito. E aí, enfim, aí eu me formei, eu terminei a residência de clínica médica e fui trabalhar com esse meu tio, que trabalhava com reprodução humana, mas ele era ginecologista. Ele fez outro tipo de residência. Mas eu amei tanto essa área e é tão clínica, né? Então, endocrinológica, a gente precisa estudar tantos aspectos hormonais. Então, eu me apaixonei, porque além da parte clínica, tinha também uma grande gama de procedimentos que eu poderia realizar também. Porque na clínica médica, a gente tem pouco treinamento com cirurgia, né? Com parto. E aí, tendo a reprodução humana, a parte ginecológica, e aí eu vi um mundo de possibilidades de poder ajudar mulheres, não só dando remédio, orientando estilo de vida, mas também fazendo cirurgia, também fazendo fertilização, também fazendo congelamento de óvulos.
Então, fazendo ultrassom. Então, eu amo, porque é uma especialidade em que a gente atua tanto na parte teórica, clínica, a gente pensa muito, né, nos diagnósticos, em tudo que pode estar envolvido naquele casal, mas a gente também tem a parte prática, porque eu gosto disso. Então, eu gosto de funcionar, eu gosto de capturar os óvulos, eu gosto de saber o desenvolvimento dos embriões, eu gosto de estar em todos os ambientes, assim, tudo que eu puder ajudar o casal, a mulher. Então, é uma formação muito completa, né? Eu fiz outra residência, eu fiz ginecologia e obstetrícia, então eu fiz Aham. duas. Aí eu fiz pós-graduação em reprodução humana, fiz um curso bem intensivo de ultrassom, fiz pós em videolaparoscopia, que é aquela cirurgia por vídeo, Aham. sabe qual que é? Que Sim. coloca, insufla a barriga, que não tem corte, né? Fiz mestrado em reprodução humana, fiz um mestrado focado em protocolos de estímulo ovariano e fiz também um estágio em Barcelona. E eu fui para fora para Uau. entender como é que funcionavam as clínicas lá na Europa. A IVE, que é a maior, né, clínica do mundo que tem nessa área, e eu fui para lá, fiquei 3 meses. Então, assim, é uma paixão mesmo. Eu respiro isso, eu Que faço isso, legal. assim, eu amo demais. É uma vocação, né? Eu costumo dizer que isso é vocação de verdade. Porque a vocação é um chamado para a gente fazer alguma coisa que, né, faz o nosso coração vibrar, né? E que ao mesmo tempo ajuda muitas pessoas, né? E o seu trabalho é muito lindo, inclusive, Carla. Parabéns por essa escolha, né? E eu queria Ah, também obrigada. aproveitar e te perguntar assim sobre a gente tem visto cada vez mais mulheres, né, precisando de ajuda para engravidar, né? Casais precisando de ajuda para engravidar. O que, na sua opinião, hoje tem sido determinante para esse aumento nessas estatísticas, inclusive, né? Dessas mulheres que estão buscando ajuda para engravidar? Porque isso há um tempo atrás não era bem assim, né? Então, é uma miríade de coisas. Então, a gente tem que sempre pensar que o fator mais determinante, o que tem maior peso na taxa de gravidez de uma mulher é a idade. Desde sempre foi isso. Uhum. Desde sempre foi a idade. E nós que moramos em cidades grandes, nós mulheres que somos, temos aspirações profissionais, em sermos independentes financeiramente, temos tudo isso no nosso coração e também temos a vontade de sermos mães, e temos isso também, enfim. E se não tiver, tudo bem também, né? Não tem problema. Mas muitas vezes a gente tem. Só que para a gente se sentir segura e a gente pensa assim, beleza, eu conquistei o meu lugar no mundo, agora eu tenho a minha casa, eu tenho o meu emprego, eu tenho o meu parceiro, agora tá tudo certo, às vezes leva tempo. E esse tempo para as mulheres é precioso. Então, a idade é um fator que dificulta um pouco. Uhum. E também a gente não pode esquecer que o mundo mudou muito nos últimos 50 anos. É. Então, o mundo mudou, de certa forma, em que nós, mulheres, nós não... nós menstruamos mais do que nós menstruávamos. Então, se antigamente, aos 15, 16 anos, vamos dizer, há 200 anos atrás, vai. Assim que a mulher começava a ter ciclos, ela já era meio que encaminhada para uma vida, um casamento, ter filhos, enfim. E não são poucos os relatos que a gente tem de mulheres com 19 filhos, Uhum. 13 filhos, 17 filhos, porque era algo assim, Comum, né? acontecia. E E era comum. acontecer. Não É. tinha contraceptivo. Então, imagina que em poucos anos, nós, mulheres, passamos de pessoas que reproduziam constantemente, então a gente tinha poucos ciclos menstruais, e agora a gente tem muitos ciclos menstruais, Uhum. e não existia pílula, que é um hormônio sintético, né? Que muitas vezes a gente vê mulheres usando a pílula durante 30 anos, durante muitos anos. Então, começa a usar a pílula com 13 e vai parar com 40. É muito Eu já tempo. vi.
Eu já vi, eu É, já vi. é. E nisso, o ovário, ele não funciona. Ele não funcionou durante muito tempo. Então, assim, muitas vezes, para de tomar pílula engravida? Pode acontecer. Mas a gente precisa de um tempo, de uma retomada dos ciclos. Uhum. Os ciclos são parte da gravidez. A gente tem que pensar que a gravidez começa no primeiro dia do ciclo. Quando aquele endométrio descama. E aí a gente começa a preparar o próximo folículo que vai ovular e que será fecundado lá na trompa da mulher. E esse embrião vai chegar no útero. Este útero que estará preparado para receber aquele embrião naquele ciclo. Então, o ciclo menstrual é um ciclo gravídico que não terminou. Então, toda a gravidez começa no primeiro dia do ciclo menstrual. Perfeito. Por isso da importância de ter uma boa saúde, de ter ciclos regulares, de se atentar aos ciclos. Outro fator, nós também estamos usando muitos alimentos industrializados, né? Uhum. Muito. Então, assim, a gente vê crianças que se alimentam basicamente de alimentos industrializados, ultraprocessados, com conservantes, estabilizantes, corantes. E isso, ao longo do tempo, a gente não sabe, mas, assim, muitas gerações estão vindo por aí. E imagina que você, durante a gravidez da sua filha, só se alimentou de produtos industrializados e com todas essas conservantes, estabilizantes, tudo isso. E aí a sua filha desenvolveu os óvulos dela nesse ambiente. Então, Uau. assim, os óvulos dela vão vir do ambiente do corpo da mãe. Então, assim, você é responsável pelos óvulos que vão gerar os seus netos. É maravilhoso, mas ao mesmo Nossa. tempo, responsabilidade nossa de cuidar da saúde, né? A gente precisa cuidar da saúde. Uhum. Não tem como a gente esquecer essa responsabilidade com as próximas gerações. Tabagismo, né? Álcool durante a gestação, tudo isso pode afetar. Então, eu acho que tem esse fator também. Tem o fator da poluição, nós não sabemos, né, até que ponto a poluição pode afetar, mas ela sozinha talvez não tanto, mas também junta com agrotóxico, junta com estilo de vida ruim, Uhum. estresse. A gente tem o ciclo gravídico, mas a gente funciona em ciclo. Ciclo menstrual, ciclo gravídico, ciclo de sono, vigília. Então, a gente precisa ter um momento de sono para a gente descansar, Sim. né, corretamente. A gente precisa ter as horas de sono adequadas para que a gente possa fazer com que o nosso organismo funcione corretamente e as nossas células produzam bons óvulos e bons espermatozoides. Que a gente também pega muito pra gente, né? Ai, a culpa é sempre, né? Ai, porque eu me alimento bem, eu faço yoga, eu durmo, mas e o parceiro? O que ele tá fazendo? Como é que tá a vida dele? Também metade, né, do material genético vem do parceiro, né? Sim, então é um estilo de vida do casal, né? É Do mais do que o casal. sol da mulher, né? É um estilo de vida do casal. E você tá retratando, assim, acho que o cenário que a maioria das mulheres vive hoje, né, Carla? A maioria esmagadora, inclusive, das mulheres. Que são as mulheres que trabalham, as mulheres que estão no mercado de trabalho, as mulheres que têm sonhos, assim, em desenvolver a própria carreira, em terem sucesso, autonomia, independência financeira, que passam hoje a maior parte do tempo, inclusive, trabalhando e vão deixando, por exemplo, a gravidez, né, para depois. E aí, quando chega nesse momento, né, que você está trazendo hoje para a gente, né, no momento da gravidez, a idade já está relativamente avançada, mas todas essas complicações do estilo de vida, moderno que a gente tem hoje, né? É isso. Pois é, acho que você falou exatamente o que acontece atualmente. A gente se preocupa muito para a juventude, para os jovens, e explicar sobre saúde, aula de educação sexual, né? Mas, assim, a gente precisa unir essa educação sexual, que é importante, com a educação reprodutiva, né?
eu tenho muita paciente que chega com 45 anos e fala assim, eu quero ver se tá tudo bem, porque eu vou começar a tentar engravidar com 45. Uau. E aí você fala assim, meu Deus, 45, tá? Mas você congelou óvulo? Não, não congelei. Não, mas a atriz famosa, ela engravidou com sei lá quantos anos. Por que que eu não vou engravidar, né? É. Então, assim, tem muita desinformação também. É. Então, o fato é que nós nascemos com uma quantidade de óvulos limitada. Só que não é igual para todo mundo. Cada mulher tem a sua reserva ovariana. Então, e isso é definido geneticamente, isso é definido de acordo com estilo de vida. A gente sabe que tabagismo reduz a reserva ovariana em alguns anos. Isso é definido por uma série de coisas que, assim, a gente precisa avaliar a reserva ovariana de cada mulher. Então, não adianta eu falar para uma paciente que chega para mim e fala assim, eu tenho 30 anos, mas eu sou nova ainda para engravidar. Eu não sei, eu preciso ver o seu ovário. Então, assim, e da mesma forma, tem paciente de 45 anos que tá com o ovário maravilhoso, que eu não tenho nenhum defeito para botar. Claro que a idade, ela é importante. Claro que uma mulher de 45 anos, ela não vai ter tanta facilidade para engravidar. 45. Mas pode ser que ela tenha uma reserva que dê para a gente tentar fazer alguma coisa, né? Sim. Então, isso é muito individual. É tão individual que assim, existe uma estatística que uma a cada 1.000 mulheres na faixa dos 30 anos vai entrar em menopausa. Uma a cada 1.000? A cada 1.000. Uau. E na faixa dos 40 é uma a cada 100. Nossa, então, aumenta muito. Então, gente, não tem, a gente precisa avaliar. E tem formas de avaliação. A gente pode avaliar através de exames de sangue e com ultrassom, que é um ultrassom específico de avaliação de reserva ovariana. Não é o ultrassom que você faz no laboratório para o check-up, por exemplo. Raramente eles vão contar os seus folículos antrais. Então, é um ultrassom que deve ser feito no início do ciclo, logo que você menstrua, você precisa agendar, e aí o médico, geralmente especialista em reprodução, a gente tem que fazer o pedido especificando contar os folículos antrais. E aí a gente tem como estimar, né, essa reserva para poder orientar também, para poder fazer uma orientação individualizada para cada pessoa. Que interessante. Então, não é uma regra para todo mundo, né, Carla? Não é. E essa regra assim, eu posso congelar até 35, porque eu vi no post, não sei o quê, até 35. Gente, e essa idade, esse número, né, 35, é um divisor de água, sim. Estatisticamente, a gente tem as melhores taxas de gravidez até 35 anos. Por isso que quando, por exemplo, se você vai fazer um tratamento com óvulos doados, a doadora, ela nunca vai ter mais que 35. A gente sempre vai dispor de óvulos de mulheres de menos de 35, porque a gente sabe que até aí são os melhores resultados. Então, para a maioria das mulheres, congelar até os 35 vai garantir o melhor custo-benefício do tratamento de congelamento. Não quer dizer que você não possa congelar com 36, com 37, com 38. Até você, enquanto você tiver óvulo, você pode congelar. Mas ciente de que a melhor taxa é com os 35. Só que nesse caso, se a paciente vai ter uma predisposição à menopausa precoce, talvez ela tinha que ter congelado com 25. Com 30. E como saber sobre essa predisposição? A minha orientação é: procure saber da sua família. Se existe um histórico de menopausa precoce na sua família. Sua mãe, sua tia, sua avó. Qual foi a idade média da menopausa da sua família? E assim, antigamente era muito tabu falar de menopausa, né? Eu lembro que as nossas avós não falavam, tinham até vergonha de dizer que entraram na menopausa.
era um pouco de tabu. Mas eu acho que hoje, eu acho que a gente tem que abrir essa cortina. Toda mulher vai ter uma menopausa, gente. Não tem como. Sim. Toda É mulher. Não natural. existe. Exato, não existe você ser mulher e não entrar na menopausa, né? Então tem que conversar assim com a sua mãe, com a sua avó. Que idade vocês entraram na menopausa? Porque a maioria dessas questões de menopausa precoce são genéticas, são familiares. Então esse é um jeito. Sim. A outra maneira, a minha orientação é, aos 30 anos, faça uma avaliação, faça um aconselhamento reprodutivo. Vai num especialista em reprodução e fala assim, eu preciso de um aconselhamento. Eu tô com 30 anos, eu não sei do histórico da minha família, eu queria saber como tá minha reserva ovariana, eu tô tomando pílula há 10 anos, desde os 20, eu não sei como é que meu ovário funciona, eu nunca fiz um teste para saber nem se eu ovulo direito, né? Uau, é verdade. Então esse médico especialista em reprodução, ele vai te orientar. Talvez, olha, vamos parar a pílula durante 3 meses, vamos ver como seu ovário responde, vamos avaliar adequadamente sua reserva ovariana, fazer exames. Isso tudo é importante, né? Porque esse planejamento pode levar a uma certa tranquilidade no futuro. Na hora de você estruturar sua carreira, decidir fazer um MBA, um mestrado, começar um relacionamento muitas vezes. A gente sabe, chega um momento que a mulher ela tem a flora de algum lugar da o tal do relógio biológico, né? Mas assim, esse relógio, ele é uma feminilidade que aflora, algo de ser mãe, e ela começa a pensar nisso, e muitas vezes faz escolhas erradas de parceiro também, porque quer ser mãe. Interessante isso. Então, nossa, é tanta coisa que você está dizendo, importante, né? Que o planejamento de uma gravidez, ele deveria entrar no planejamento de carreira, no planejamento de relacionamento, no planejamento de tudo, né, Carla? É isso. Eu não tenho dúvida que o planejamento reprodutivo devia fazer parte do check-up de uma mulher e de um homem também. Com certeza. Né? Por que não? Né? Por que não de um homem? A gente sabe que existe evidências de que o autismo ele aumenta em incidência de acordo com a idade paterna. Então é um mito isso de que o homem ele pode ser pai até os 70 anos, que está tudo bem. Não, existem alterações, né? A partir dos 45 anos, os espermatozoides começam a apresentar algumas alterações, né? Então, o sêmen também ele não é eterno, a qualidade também diminui. Né? Sim, e quase ninguém fala sobre isso. Quase ninguém. Quase ninguém. Não, tipo, eu acho que você é a primeira pessoa que eu tô ouvindo falar sobre essa questão da qualidade do sêmen para esse planejamento reprodutivo, inclusive, né? Eu nunca ouvi ninguém falar, porque é muito comum a conta disso cair só nas costas da mulher, né? Eu não sei se é assim mesmo, enfim, eu não sou da área, mas o que eu percebo é que essa conta, né, da infertilidade, ela acaba caindo sobre os ombros das mulheres. Você percebe isso? E cai, e assim, e as mulheres, muitas vezes, elas pegam a culpa para elas indevidamente. Porque se a gente pegar a estatística, é idêntico. Se a gente pega assim, 100 casais que não conseguem engravidar, e a gente vai ver cada casal qual é o motivo. É exatamente igual. 40% vai ser fator masculino, 40% vai ser fator feminino. E 20% os dois vão ter algum fator. Então é meio a meio. É meio a meio. Olha só. Isso quase ninguém conta. Às vezes ninguém. Os dois têm um fator. Mas assim, é igual, é meio a meio. Não tem assim, mais as mulheres têm mais problemas que os homens. Não, é meio a meio. E a OMS fez um alerta agora, esse mês. Eles fizeram um alerta
dizendo que a prevalência da infertilidade aumentou. Então, uma a cada 6 pessoas, não importa se homem ou mulher, terão ou têm problema para engravidar. E a que eles atribuem isso, Carla? Tem algo específico? Eles dizem que precisa ser estudado o porquê. Eles Uhum. não têm uma resposta para dar, mas ficou um alerta, como um alerta geral, de Sim. que a fertilidade está diminuindo. E a gente observa isso nos estudos feitos com análises seminais de homens do mundo inteiro. Uhum. Então, os parâmetros seminais diminuíram também nos homens. Uhum. Então, capacidade de produção, de quantidade de espermatozoides diminuiu. Que interessante. Você acredita, assim, o que eu tenho visto, o meu universo, né, é o universo corporativo. E o que eu percebo, assim, é uma quantidade cada vez maior de homens e mulheres com um nível de estresse altíssimo, né, e uma saúde parece que cada vez mais reduzida, né? E ainda mais Sim. agora, com a consciência que a gente tem, por exemplo, sobre a síndrome de burnout, né? E tudo que leva a essa síndrome, né? Você acha que esse nível de estresse ele está atrelado também a essa diminuição na fertilidade, enfim, a todas essas questões que você trabalha? Eu não tenho dúvida que tem a sua parcela de culpa, mas Uhum. eu acho que assim, nós vivemos em um coquetel de fatores e a gente não consegue apontar o dedo para um fator e falar é por causa disso, Uhum. né? Não podemos ainda, mas eu acho que todos nós estamos expostos Sim. a estresse, alteração mesmo do ciclo circadiano, alimentação inadequada, álcool, tabagismo, esses vape, que o pessoal fuma muito isso agora. Não, eu não acredito que seja algo, enfim, eu acredito que seja algo muito nocivo para a Nocivo. saúde. Ah. Isso é muito ruim. Uhum. Uso de drogas, uso de hormônios por N motivos, né? Estético. Eu vejo muitos homens jovens, usando hormônio como testosterona por fins unicamente estéticos. Uau, é Unicamente. impressionante. Ele vai ficar forte. Só que assim, o cara é novo, ele não precisaria só fazer atividade física, Uhum. né? Fazer uma adequação. Mas enfim, e isso vai acabar com a fertilidade dele lá na frente. Não tem como, né? Ao longo dos anos, isso vai prejudicar. Sim. Não tem como sair tudo bem. As mulheres usando esses chips, Uhum. né, da beleza. Nossa, tá ficando famoso num nível isso, né? Se você é jovem, se você ainda não engravidou, se você pretende engravidar ou congelar óvulos, porque isso atrapalha também no congelamento de óvulos. Uhum. Então, você coloca aquele chip, ele vai liberar hormônio, né? Durante 6 meses ele fica. E aí, enquanto ele estiver liberando hormônio, o seu ovário não vai funcionar normal. Uhum. Ele vai estar alterado. Esses chips alteram o funcionamento do ovário, porque eles são a base de hormônio. Então, esses chips, que eu tô falando assim, né, coloquialmente, mas Sim. são implantes hormonais. Uhum. Eles têm o seu uso na reposição hormonal. Eu sou muito a favor de reposição. Eu acho que as mulheres têm que fazer reposição hormonal na perimenopausa, na menopausa. Eu acho que as mulheres têm que ter qualidade de vida. Eu Sem sou a dúvida. favor. Mas tem meninas jovens usando. É Isso não verdade. tá certo. Eu vejo, inclusive, algumas mulheres usando para emagrecer, para ganhar massa muscular, umas coisas assim que são meio absurdas quando você entende minimamente para que isso serve, né? Sim, tem alguns usos, né? Enfim, mas a gente tem que pensar na saúde como um todo. E sempre lembrar que os ovários, eles produzem os óvulos. Os óvulos estão lá nos seus ovários, que estão dentro do seu corpo. Uhum. Então, tudo que você consumir vai influenciar nos seus óvulos, nos seus ovários. E pode ser a célula que vai ser a metade do seu filho. Nossa. Então, cuidem-se. Cuidem da saúde, porque se a gente está tendo filho com mais idade também, a gente quer viver mais. Sim.
A gente quer poder acompanhar a vida deles. Eu tenho paciente que engravidou com 47, que engravidou com 50. Uau. Eu tenho. Existe hoje a possibilidade da ovodoação. Uhum. Né? Então, mesmo na menopausa, uma mulher que esteja bem de saúde, ela pode engravidar com o uso das técnicas de fertilização in vitro. Uhum. Então, o importante é que tem que estar bem de saúde, porque essa mulher que engravida aos 50, ela vai querer viver até os 100. Sim, com certeza, com certeza. Quando eu anunciei a live hoje, quando eu falei sobre a live nos stories hoje de manhã, uma mulher, uma executiva, me enviou uma mensagem dizendo que ela teve menopausa precoce e ela é jovem, é uma mulher jovem ainda, né, de 40 e poucos anos, e os médicos não souberam dizer para ela por quê, assim, não tinha nenhuma evidência, né, nada que os exames dissessem o que tinha acontecido geneticamente, assim, ela não tem, ela me disse isso, né? Na família não tem nenhum caso. E aí ela queria entender, né, o que pode ser, né? O que pode ter levado ela a desenvolver essa menopausa precoce. É uma mulher que trabalha muito, é uma mulher, né, líder, executiva, né, que tem muitas responsabilidades. Enfim, o que você diria para ela, Carla? O que você pode dizer para ela? Olha, eu acho que assim, a gente não descobre essa tendência genética apenas perguntando para os nossos familiares. Existem exames genéticos que devem ser feitos. São exames de sangue, né? E que não são muito difíceis de serem realizados. Então, um deles, muito importante, é o cariótipo. Uhum. E o outro é a síndrome do X frágil. São duas síndromes, são duas doenças. O cariótipo são várias doenças que a gente pode descobrir, né, avaliando o cariótipo, e a síndrome do X frágil é um outro tipo de doença genética que estão relacionadas. Uhum. Então, assim, às vezes, se ela quer realmente saber a origem, se ela está interessada, talvez ela possa procurar um especialista em reprodução ou um geneticista para fazer esses exames. Perfeito. São exames que a maioria dos planos de saúde realizam e que ela poderia, sim, investigar melhor para saber o que aconteceu, né? Uhum, uhum. Sim, sim, com certeza. Ela está aqui vendo essa live, então com certeza ela vai anotar as suas dicas. E hoje, assim, Carla, você falou sobre uma coisa super importante, né? Que é colocar esse planejamento reprodutivo no planejamento de carreira, né? Muitas mulheres fazem o planejamento de carreira, e acho que isso é bem legal de dizer, pensando somente na carreira e não pensando em outros aspectos de realização, como a maternidade, por exemplo. Mulheres que querem ser mães, né? Então, às vezes, focam demais na carreira e de menos nessa questão da maternidade. Que conselho você daria para essas mulheres? O primeiro conselho é o que eu já falei aqui, cuidar da saúde como um todo. Uhum. É o primeiro passo. Então, cuide da sua saúde como um todo. Sempre que for tomar algum remédio, sempre que for fazer qualquer tratamento, veja se isso não vai influenciar na sua fertilidade. O outro ponto é, faça avaliações periódicas, converse com o seu ginecologista. Se o seu ginecologista não entender muito do assunto, tudo bem, peça uma indicação. Procure alguém especialista em reprodução humana. Uhum. Por quê? É uma área específica da medicina. É uma área em que a gente estuda todo o processo da gravidez, da infertilidade, dos motivos que levam o casal a conseguir os tratamentos, congelamento de óvulo. E tem tratamento, gente, que são clínicos. Muitas vezes, eu vou dar um exemplo. Uhum. Ovário policístico. Bem comum, né? Muito comum. É muito comum. E assim, e tem mulher que tem ovário policístico, que toma pílula a vida inteira, porque tem ovário policístico, mas isso vai passando, faz uma programação. Então, eu acho importante ir num especialista, porque ele vai sondar se você tem algo que pode ser determinante no momento de engravidar, se você precisa se preocupar em congelar óvulo logo, se você pode esperar. Ele vai te falar, por exemplo, ele vai buscar se você tem endometriose, por exemplo. O tempo para fazer diagnóstico de endometriose é, em média, 7 anos. 7 anos. Então, muitas mulheres têm dor, têm cólica, e é pela endometriose.
e não é detectado. E a mulher com endometriose, ela tem um maior risco de ter infertilidade. Então, essa mulher com endometriose, ela precisa ser olhada, ela precisa ser orientada sobre essa possibilidade, né? Então, assim, são vários detalhes que o médico em reprodução humana vai olhar para a paciente, vai buscar, vai tentar achar e vai conseguir te orientar para fazer um planejamento. Talvez tenha que congelar óvulo, talvez esperar um pouco, né? Mas eu vejo assim, eu sou mulher, sabe, também, e eu acho que a gente chega a uma idade que a gente fica independente, lá com os 20 e poucos anos a gente se acha muito poderosa, e a gente quer gastar dinheiro com viagem, a gente quer comprar bolsa cara de marca, a gente quer comprar sapato caro, e e às vezes a gente precisa pensar que a gente precisa investir também num congelamento de óvulos aí nesse planejamento todo, né? Tem toda a razão, toda a razão. Não é verdade? É verdade, é verdade. Ainda mais porque hoje é muito comum, né? A gente vê mulheres que estão adiando a maternidade, né? Para depois dos 40 anos. Dependendo do caso, né? Cada caso é um caso, como você trouxe aqui. Dependendo do caso, isso pode ser muito tarde, né? Para reverter a situação. Pode. Às vezes pode ser. Muito bom, Carla. E assim, que dica que você daria de um modo geral, né, para homens, para mulheres e homens também, que eu acho que é importante os homens participarem desse momento da vida das mulheres, né? Porque muitas mulheres como essas, né, que a gente está mencionando, são mulheres casadas, né, que já têm um parceiro e que planejam, né, engravidar, né, com esse parceiro, mas para daqui a alguns anos. E o que esse casal precisa saber? Né? Que dica que você pode dar para esse casal? A minha dica é: pensem no assunto. Então, vocês têm que pensar sobre, conversar abertamente, né? Não pode ter medo de falar sobre isso. Um casal que está junto não pode ter medo de dizer: olha, eu quero ter um filho. Não, olha, eu pretendo ter filho daqui a 5 anos. Ah, não, eu quero ter agora. O casal não pode ter medo de falar sobre isso. Mas muitas vezes isso se torna meio que um impasse para alguns casais. E eu acho que é muito importante o casal se abrir e falar sobre o que realmente quer, sobre o que realmente planeja, sobre o que realmente está no coração. Eu acho que isso é muito importante. E juntos procurarem ajuda. Sim. O que eu vejo muito, às vezes, são as mulheres indo ao médico, as mulheres procurando o especialista, e elas muitas vezes, assim, não é nem culpa do parceiro. Eu vejo mulheres que querem poupar o parceiro para não estimular, tipo, para não assustar, para não, né? Ai, não, mas eu não quero ficar estressando ele com esse assunto. Mas isso tem que ser conversado em casal. Ele faz parte disso, né, também. Faz parte desse projeto, faz parte disso. Aí muitas vezes eu falo assim, bom, então tá, então eu vou mandar os pedidos, aí na volta você vem com ele, tá? Você volta com ele. Muito bom, muito bom. Então, realmente, ele tem que participar também. A mulher precisa incluir, não poupar o homem nesse momento, né? Olha aqui, chegou uma pergunta aqui para você. Qual as chances de dar certo em fazer a fertilização aos 41 ou 42 anos, sendo que os óvulos foram congelados com 36 anos? Que pergunta ótima. E assim, essa pergunta é muito frequente. A chance é a mesma chance de quando você tinha 36. Então, a sua chance de engravidar não é uma chance de 42. É a chance de 36. Se você não tivesse congelado e fosse fazer uma FIV agora com 42, a sua chance seria de aproximadamente 10 a 15% de gravidez. Com 36, é próximo de 50%. Uau! Que interessante! Então, vale a pena congelar. É 45% mais ou menos. Vale
super a pena. Nossa, que informação importante é essa, né? Porque a gente tem a tendência de acreditar que o que vale é a idade atual. Mas nesse caso Não, a foi idade que o óvulo foi a congelado. idade em que o óvulo foi congelado. Maravilhoso. Nossa, maravilhoso. Se alguém tiver mais alguma pergunta aqui para a doutora Carla, aproveita, coloca, porque a gente já está indo para os últimos minutos aqui da nossa live, da nossa gravação. Bom, Carla, quero te agradecer, né, em primeiro lugar, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por você ter aceitado esse convite. Dizer que não tem nada mais precioso do que a nossa saúde, né? Eu já passei por algumas situações das que você mencionou agora, sabe? Já tive várias questões de saúde, tive menopausa precoce, inclusive, né, por ter focado Nossa, demais quantidade. com 33, 34, mais ou Nossa, menos, bem cedo. Bem cedo, e foi decorrência de um burnout. nossa, então você é 1 em 1000, olha só. Exatamente, quando você falou dessa estatística, eu falei, uau, eu faço parte da estatística de 1 a cada 1000 mulheres, né? E na época foi muito difícil de encontrar médicos que realmente soubessem me dizer o que estava acontecendo comigo, sabe? Então, tanto que esses exames que você mencionou, eu fui descobrir sobre esses exames muitos anos depois, assim, sabe? 5, 6, 7 anos depois, né, do que... Nossa Senhora! É verdade, é verdade. E eu vejo, e isso não é incomum, porque quando eu compartilho essa história com outras mulheres, é muito comum ouvir a mesma coisa, mulheres que não têm uma boa orientação médica, sabe? Então, quando você aceitou esse convite, eu fiquei muito feliz, porque é uma oportunidade de que outras mulheres entendam o que está acontecendo, né, o que está acontecendo, ou para que não aconteça com elas a mesma coisa que, por exemplo, aconteceu comigo e com outras mulheres que eu conheço, sabe? Então, por isso eu quero te agradecer muito, né? Porque no meio em que eu vivo, assim, esse meio, né, de executivas e de mulheres líderes, infelizmente é muito comum a gente perceber mulheres que têm muita dificuldade para engravidar ou que têm menopausa precoce também, assim como eu tive. Né? Então, é um assunto, como eu falei no começo, é um assunto vital, com certeza, né? Com certeza, essa é a palavra. Olha só, chegou mais uma pergunta aqui. Aos 42 anos, quantos embriões podem ser implantados e como funcionam? Então, se for o embrião do óvulo de 42, até 3. Se for o óvulo de menos de 35, até 2. Nossa, tem uma matemática por trás disso, né? Porque quanto mais jovem o óvulo, maior a chance. E assim, nós na medicina reprodutiva, a gente fez muito meia-culpa nos últimos anos em relação às gestações múltiplas, né? Então, a mudança da qualidade laboratorial e o aumento das taxas de gravidez e a melhora dos tratamentos de reprodução humana fez com que a gente pudesse transferir um embrião por vez. Sendo raro a gente transferir mais de um. Então, hoje, a gente tem muita segurança em relação à qualidade do embrião que está sendo transferido. Então, a gente transfere um, no máximo 2. Que Raramente interessante. mas é muito raro. Porque a gestação gemelar não é uma gestação normal. É uma gestação com mais risco, com maior chance de complicação, de prematuridade. Sim. Então, isso era um problema que a reprodução humana trouxe. A gente vê os gemelares, acha bonitinho. Mas, assim, é muito sofrido. Né? Um bebê que nasce prematuro, uma série de coisas. Então, hoje a gente tem muita segurança de falar, não, nós vamos transferir um embrião por vez. Fantástico, que bom saber disso, porque existe não sei se eu posso dizer assim, mas existe uma geração de bebês gêmeos, né, fruto de fertilizações, né? Então, por bastante tempo, muitas mulheres, né, passaram por esse procedimento e engravidaram de gêmeos, né? Ainda hoje tem muitos especialistas e clínicas que ainda transferem 2 embriões, mas a tendência é a transferência única, né? Certo. Em alguns casos, a gente junta essa decisão sempre é tomada com o casal, sempre junto. A gente nunca decide quantos embriões vai pôr pelo casal, é sempre o casal que decide conosco, sabendo de todos os riscos de uma gestação gemelar.
Perfeito, perfeito. Tudo muito às claras, maravilhoso. Muito. Sim. Carla, muito obrigada, né? E a minha última pergunta aqui. Ah, ainda tem mais uma pergunta. Peraí, vamos aproveitar. Doutora, o procedimento de fazer os embriões em laboratório são feitos um por vez, então? Acho que é isso, Não, né? não, a gente, quando a gente tem óvulos, a gente, vamos supor que a gente fez um estímulo ovariano e a gente conseguiu 5 óvulos. Uhum. Então, a gente pega esses 5 óvulos e coloca um espermatozoide em cada óvulo. Desses 5 óvulos, a gente vai acompanhar o desenvolvimento embrionário. Vamos supor que chega lá no 5º dia de desenvolvimento que a gente tem 13 embriões. Então, a gente transfere um e congela os outros. Então, a gente fertiliza todos de uma vez só e transfere um ou dois, de acordo com o combinado, e se tiver excedente, a gente congela. Perfeito. Ah, perfeito. Ficou super claro. Super claro. Bom, Carla, a minha última pergunta para você é: o que a Carla adulta diria para a Carla menina hoje, depois de toda essa sua trajetória, de tantas histórias, tantas mulheres que você ajuda, né? O que você diria para a Carla menina? Eu diria o seguinte, para ela viver o presente, para ela não ficar preocupada tanto com o que vai acontecer, o futuro. E eu diria para ela assim, Carla, aproveita cada raio de sol, cada dia, né? Seja uma menina feliz e é isso que eu diria para ela. Que lindo! Adorei, aproveita cada raio de sol. Maravilhoso. Carla, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por compartilhar seu conhecimento. Eu tenho certeza que esse podcast, né, agora é uma live, mas daqui a pouco isso vai para as plataformas de podcast, vai ser muito útil para muitas mulheres e homens também, com certeza. Muito obrigada. Um beijo, obrigada pela participação, por me convidar. Eu estou muito feliz de ter te conhecido. Que bom. Obrigada, estou aqui. Obrigada. As portas estão sempre abertas para você, sempre que você quiser trazer outros assuntos, inclusive para as mulheres, aqui tá, de verdade, esse espaço está aberto para você. Obrigada. Um beijo, boa noite. Obrigada. Tchau, gente, obrigada, boa noite. Lembrando que você pode compartilhar esse podcast, né, com as suas amigas que você acredita que também precisam saber sobre esse assunto. E se você ainda não segue o perfil @Mulher de Alta Performance Oficial no Instagram, para você saber como que uma mulher líder pode ser, sim, uma mulher de alta performance, com muita saúde, principalmente. E a gente se vê na próxima segunda-feira, às 20 horas, com um novo episódio do PodMap, o podcast da mulher de alta performance. Obrigada, gente. Até a próxima.